numa cultura religiosa também, que sentiam a opressão forte de Roma. Então eles aguardavam um Messias, um rei, um libertador, alguém que chegasse para colocar fim a toda essa opressão e perseguição. Eu trouxe vestido de noiva, porque o vermelho a mulher quer levar. Ninguém nada. Os impostos que eles tinham que pagar. Eles não tinham liberdade de tomar algumas decisões específicas que envolviam a sua fé. E por essa razão o povo de Israel estava aguardando a chegada, a vinda de um rei, de um libertador. Porém, o conceito de um rei libertador era diferente daquilo que Jesus estava apresentando. Enquanto as pessoas aguardavam um guerreiro, alguém que derrotasse a fio de espada Roma, Jesus Cristo, ele veio dizer que o reino dele não seria nem por força nem por violência, mas pelo seu Espírito. O reino de Cristo não seria estabelecido apenas nessa terra, mas seria estabelecido por toda a eternidade. Então percebam que as expectativas em relação a Jesus, muitas delas foram frustradas durante o seu ministério. Imagina os discípulos ouvindo de Jesus que muito em breve ele morreria numa cruz do Calvário. Não era fácil para os discípulos entenderem essa mensagem da morte de Jesus. Eles não queriam um rei morto, eles queriam um rei vivo. Eles queriam um rei libertador. Um rei morto não serviria para nada. Portanto, as expectativas, ao mesmo tempo que aumentavam de um rei, de um libertador, por outro lado, as expectativas começavam a ficar cada vez mais frustradas. Aonde está o nosso rei? Aonde está o nosso libertador? Nesse momento aqui, quando Jesus, você viu no vídeo aqui, pega uma jumenta emprestada e entra ali em Jerusalém, aquele é o único momento em que Jesus permitira essa homenagem. Sabe por quê? Jesus permitiu ser homenageado e aclamado como rei, porque ele queria chamar a atenção daquelas pessoas para aquela última semana. No domingo, Jesus entrou em Jerusalém e na sexta-feira ele seria pendurado no madeiro. Jesus permitiu aquela homenagem para chamar a atenção a todos para o sacrifício que ele iria fazer. Ele era o Deus unigênito, mas era também o Cordeiro Pascal. Seria morto e todo mundo precisaria saber dessa verdade. O cortejo nunca antes visto era conduzido por aqueles que haviam sido curados e ajudados por Jesus. Esse dia ele ficou conhecido como o Domingo de Ramos ou Domingo de Palmas. Um pouquinho antes de estar aqui na igreja, entrei no site do G1 e digitei Domingo de Ramos. Pesquisei pelo Brasil afora essas festividades. Muitas pessoas saem pelas ruas, conseguem ramos e então fazem uma festa espiritual. Até hoje, desde aquela época, as pessoas vêm comemorando esse domingo como o Domingo de Ramos ou o Domingo de Palmas, o domingo que representa o convite para Jesus ser o rei de nossas vidas. Nunca antes o povo de Israel havia visto um cortejo triunfal como esse. Não se assemelhava a nada, porque aquilo que eles estavam acostumados a ver. Porque quando um soldado ou quando um guerreiro ele saía para uma batalha, guerreava contra o inimigo e tirava a sua nação da opressão, quando esses soldados entravam pelo cortejo, por um cortejo grande naquela cidade, todos então aclamavam, batiam palmas. Alguns entravam feridos, machucados, e parece que quanto mais machucados eles estavam, maior era o grito da vitória. Finalmente alguém fez algo por nossa nação, pelo nosso povo. Mas com Cristo era diferente. O cortejo estava ali, clamando, gritando, osando nas alturas, exaltando a Jesus, mas ele não era esse tipo de soldado, ele não era esse tipo de guerreiro. Mas sabe por que as pessoas estavam clamando, adorando a Cristo naquele momento? Porque esse Jesus, com o seu amor, ele havia ajudado a maior parte das pessoas que estavam aclamando por ele. Quem é que não gosta de ser ajudado por alguém? Naquele dia, meus amigos, estavam os cativos que foram resgatados das mãos de Satanás, abrindo o caminho para que Jesus passasse. Ali, primeiramente, os cegos, que Cristo havia restituído a visão, eles abriram a marcha para que Jesus pudesse passar. Os mudos,
cujas línguas agora estavam soltas, entoavam os maiores louvores, clamando: Hosana nas alturas. Saltavam de alegria também os coxos, por eles curados, sendo os mais ativos em quebrar os galhos, as folhas de ramos de palmeiras, para que Jesus pudesse passar. Além disso, havia viúvas, órfãos, pessoas com os mais diversos tipos de problemas que Jesus pôde ajudar como um grande psicólogo, como um grande guia, como um grande ajudador. Os leprosos, a quem Cristo havia purificado, tiravam as suas vestes, agora não mais contaminadas, mas incontaminadas, e então estendiam sobre o chão para que Cristo Jesus pudesse passar por cima. Amigos, inclusive aquele a quem Cristo deu uma ordem, dizendo: Lázaro, sai para fora. Este conduzia aquela jumenta e conduzia Jesus na entrada triunfal de Jerusalém. Quem aclamava Cristo como rei? Todos aqueles que sentiram e conheceram o seu amor. Todos aqueles que, de uma forma direta ou indiretamente, conheceram o poder de Jesus para aliviar o sofrimento das pessoas. E quem sabe nessa noite eu também esteja falando para um grupo de pessoas que esteja carecendo também desse amor, dessa graça, dessa misericórdia, desse poder de Jesus em nossas vidas. Não era diferente. Coxos, cegos, paralíticos, pessoas com todas as sortes de doenças estavam ali clamando, gritando: Hosana nas alturas, salve o nosso rei. Quem sabe eles estavam pensando, em questão de horas, ele será aclamado um rei e os nossos problemas serão totalmente resolvidos. Olha, meus amigos, eu tenho uma pergunta a fazer nessa noite. E essa pergunta é a pergunta mais importante do meu sermão. Eu espero que através dessa pergunta você reflita aonde você está nesse momento. A pergunta que eu faço é: aonde estava aquela multidão que aclamou Jesus como rei, gritaram Hosana nas alturas? A palavra Hosana no hebraico significa salve, ou seja, era um momento de louvor. Aclamaram a Cristo, reconheceram ele como rei, mas aonde estava essa multidão 6 dias depois, quando Cristo foi pendurado no madeiro? Aonde estava? Tudo aquilo que eu conheço da Bíblia, essa multidão estava bem longe da cruz. Os próprios discípulos que Jesus andava com eles durante 3 anos e meio não estavam presentes ali na cruz do Calvário. Onde estavam? Talvez por essa razão que Cristo, sozinho na cruz, olhado para o alto e dito: Deus veio, Deus veio, por que eles encarnassem? Cristo estava sozinho na cruz. Onde está aquele povo que aclamava Jesus como rei? Amigos, o cristianismo hoje corre um grande risco. E sabe qual é? O risco de aclamar Jesus como rei apenas para louvá-lo, apenas para aclamá-lo, mas obedecer esse rei, as pessoas não querem. É muito fácil ser um cristão assim. É muito fácil dizer: olha, eu sigo a Jesus, eu louvo a Jesus, eu ergo as mãos, dou glória a Deus, mas fica apenas nisso. Muitos têm aclamado Jesus como rei, mas não têm seguido, não têm se comprometido com esse Jesus. Amigos, não há problema nenhum louvar a Deus, não há problema nenhum dizer: eu sou um seguidor de Jesus, não há problema nenhum colocar um adesivo no seu carro que você ama Jesus, não há problema nenhum colocar no seu carro um adesivo da fé que você professa, ou do logotipo da sua igreja. Não há problema, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que aquela multidão que aclamava Cristo como rei 6 dias depois já não estava mais ali. Aonde estava essa multidão? A impressão que eu tenho é que muitos têm buscado a Cristo apenas por um interesse específico. Muitos buscam a Jesus somente para satisfazer os seus caprichos ou apenas as suas necessidades. Eu estou falando de um termo egoisticamente falando. Bom, se Cristo não me curar dessa doença, eu não quero seguir. Se Cristo não me der um carro novo, eu não vou seguir. Se Cristo não multiplicar as minhas rendas, eu não quero seguir. É como se o ser humano constantemente estivesse barganhando com Jesus, para que Jesus ele atenda às nossas necessidades, das quais achamos que é primária, mas na verdade não são. Se não bastasse isso,
Muitos dizem que seguem a Cristo, mas estão tentando adaptar a Bíblia, a palavra de Deus, aos seus gostos e às suas preferências. A minha avó, hoje, ela mora na cidade de Resende, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, perdão. E a minha avó, durante muitos anos, eu tentei dar estudos bíblicos para ela, não foi fácil. Sempre que ela se deparava com alguma verdade que ela não estava disposta a seguir, ela dizia assim: olha, pode parar por aqui, eu não quero fazer isso, eu não quero nem saber, porque no momento que eu descobrir, eu vou ter que fazer a verdade, e Deus vai cobrar de mim. Eu não quero saber. E então eu lembro até hoje que alguns pastores visitaram a casa da minha avó, era pequeno. Um deles é o pastor Pedro Machado, que já é hoje jubilado, trabalhou muitos anos na Casa Comunicadora, na área de comunicações. O pastor Hélio Lerner, de Tatuí, também esteve na casa deles, estudando a Bíblia. Mas quando se depararam com uma verdade que exigiria naquele momento uma mudança de percurso, uma mudança de direção, uma mudança de vida, a minha avó dizia: olha, o estudo por hoje está bom, precisamos mais continuar, faremos por aqui. Durante anos a minha avó sempre buscou acomodar a palavra de Deus aos seus gostos e às suas preferências. Sabe que isso não é acontecido com muita gente também? Às vezes uma pessoa me diz assim: pastor, existe alguma igreja que eu posso continuar fumando? Não, a igreja nenhuma proíbe a pessoa de fumar. Nós não mandamos ninguém, mas na minha igreja nós aconselhamos que as pessoas não fumem, que as pessoas cuidam do seu corpo. Inclusive temos um curso como deixar de fumar para ajudar você a parar de fumar. Nós queremos que você viva mais e com qualidade de vida. Já que o Dr. Linus Pauling disse que o prêmio Nobel de Química, que cada cigarro diminui 14 minutos da vida. Eu tentei argumentar de todas as formas. Ele disse assim: não, eu gosto do cigarro, ele é meu amigo, ele é meu companheiro, eu quero encontrar numa igreja que me diga na Bíblia que eu posso continuar fumando. São pessoas que abrem a palavra de Deus e estão tentando acomodar o que está escrito aqui aos seus gostos e às suas preferências, ao seu estilo de vida, aquilo que eu gosto de fazer. Elas não querem se deparar com assim diz o Senhor, elas não querem se deparar com o mandamento do Senhor, ou com algo que Jesus peça com muito carinho, com muito amor, como Ele sempre faz na Bíblia, para que sigamos os seus princípios, os seus mandamentos. Mas as pessoas querem acomodar a Bíblia aos seus gostos e às suas preferências. Nesta premissa, algumas pessoas chegam até a distorcer a Bíblia, ok? Para adaptar aos seus gostos e também às suas preferências. Hoje o cristianismo segue nesse problema. Milhares de pessoas estão aclamando Jesus como rei, dizem seguir a Jesus, mas não querem se comprometer com Jesus. É por isso que naquele dia, meus amigos, no domingo de Ramos, havia dois grupos, ou duas multidões. Uma multidão amava Cristo e a outra multidão odiava Cristo. Alguns aclamavam a Cristo como rei e outros perseguiam a Cristo, não desejando que ele fosse um rei. E as razões para tanto ódio é porque Jesus havia ressuscitado Lázaro, Jesus havia curado o cego Bartimeu, Jesus havia ceado na casa de publicanos como Zaqueu, e Jesus permitiu que uma mulher ungisse seus pés. A impressão que tenho é que Jesus, ao quebrar todos esses paradigmas naquela época, em que as pessoas não podiam fazer nada disso, não podiam se misturar com as pessoas, amar os pecadores, havia uma multidão que queria perseguir e até mesmo tirar a vida de Jesus. A conclusão que eu chego naquele dia, domingo de Ramos, é que Cristo Jesus era um divisor de águas. Ou você ama ou você odeia. Ou você obedece ou você desobedece. Ou você segue ou você deixa de seguir. Na nossa vida nós podemos fazer muitas escolhas. Quer ver um exemplo? Onde está o Márcio hoje? Eu não sei que o Márcio hoje eu liguei com ele. Cadê o Márcio? Está aqui, né? Ô Márcio, você veio de verde hoje, né? Ele fez assim, ó. E eu briguei com ele: ô Márcio, vem do Corinthians, né? Não. A sobremesa que ele comia gelatina era verde. Ele falou: ó, até a sobremesa é verde. Ele fez a escolha dele, fez ou não fez? Coitado, né? Mas fez. Né, Márcio? Você pode escolher o time de futebol que você quer. Você pode escolher a namorada que você quer namorar. Pode ou não pode? Pode. Com quem você quer casar?
Você consegue, inclusive, escolher: eu gostaria de trabalhar vendendo esse produto e não aquele. Em nossa vida nós podemos fazer inúmeras escolhas simples, escolhas mais complexas. Nós podemos fazer escolhas. Na vida financeira, você pode escolher se aceita esse negócio ou aquele outro negócio. Enfim, você pode escolher muitas coisas. Você pode decidir se vai para esse lado ou para o outro lado. Porém, meus amigos, na vida espiritual não tem jeito. Não tem outra escolha. Ou você ama Cristo, ou você rejeita Cristo. Ou você se compromete com Jesus, ou então você apenas o reconhece como Rei. O reconhece a sua divindade. Reconhece que Ele foi o Salvador do mundo, mas não se compromete com Ele. Nas questões espirituais da vida, não há o que fazer. Ou você segue, ou você ama, ou você aceita, ou então você rejeita completamente a Jesus e tudo aquilo que Ele fez por você. Agora eu lanço uma pergunta nessa noite: por que será que, mesmo havendo esses dois grupos de pessoas, aqueles que seguem e aqueles que rejeitam, aqueles que amam e aqueles que odeiam, por que será que a Bíblia declara aqui que Jesus veio morrer por todos no cruz do Calvário? Por que será? A razão é muito simples, irmãos. É porque Ele te ama. É porque Ele nos ama. Às vezes é difícil entender o amor de Cristo, porque o ser humano, ele ama de uma maneira diferente. Você reparou que o ser humano, ele gosta de amar melhor? Quem você ama mais, Ayrton Senna ou Rubens Barrichello? Quem você ama mais? Não entendo, não. Parou para entender? O ser humano, ele quer amar o campeão. Ele quer amar o melhor. Não é isso? O ser humano tem uma maneira diferente de explicar. Às vezes nós não compreendemos o amor de Deus, porque nesse mundo, o nosso jeito de entender, de se envolver, de amar, de se apaixonar, é um pouco diferente do amor de Cristo por cada um de nós. Às vezes nós amamos o mais bonito, às vezes nós amamos o mais rico, amamos o mais inteligente, amamos aquele que chega primeiro, nós amamos os campeões. Certa vez uma jovem chamada Tânia, ela foi eleita na escola como a Miss da escola, a moça mais bonita, e o seu pai tinha um amor assim, um amor indescritível por aquela beleza. Até que um dia o seu pai estava trabalhando e um ácido caiu sobre o seu rosto. Dias depois, Tânia estava no hospital, enferma, machucada, triste, mas o médico disse: ela vai sobreviver. No primeiro dia, os pais estavam ali visitando Tânia, mas nos outros dias já não iam com mais frequência. O mesmo sorriso do pai que apreciava a sua beleza já não era o mesmo. É como se ela visse nos olhos dos pais: olha, eu não sou mais a sua miss, eu não sou mais a moça mais bonita da escola, eu não tenho mais as qualificações ou características para que vocês me amem. Dias depois, os pais de Tânia foram chamados ao hospital, porque ela havia entrado em óbito. E o pai perguntou: mas como, doutor? Minha filha estava bem? Foi apenas uma queimadura no seu rosto? Ao que o médico respondeu: olha, que a sua filha demonstrou mesmo, pelo menos foi o que eu senti, é que a sua morte não foi pela queimadura não, mas a sua morte foi pela depressão de saber que os seus pais não mais o aceitavam, porque ela não era mais a missa escola. O ser humano, ele ama o belo, ele ama o campeão, ele ama aquilo que é bonito, aquilo que é atrativo, aquele que tem qualidades ou características. É como se o amor ele fosse condicional. Enquanto eu tenho essas qualidades, então eu sou amado. O dia que eu perder, eu não sou mais amado. É por isso que existem mulheres inseguras no casamento, preocupadas, porque os anos vão se passando, as rugas vão aparecendo, teve 1, 2 ou 3 filhos, o corpo já não é mais o mesmo, e ela pensa assim: olha, meu marido não vai me amar mais. Ela olha para as outras mulheres 20 anos mais novas do que ela e diz assim: agora, como é que eu vou competir com isso? E ela passa a ser insegura, pensando que muito em breve vai perder o seu esposo. Sabe, a Bíblia diz que amor e temor na mesma relação não pode existir, porque o amor ele lança fora o quê? O temor, o medo. Não pode, não tem como. O ser humano ama de uma maneira estranha, uma maneira diferente. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte: o que você tem de tão especial então? Pelo fato de Cristo vir aqui a essa terra, morrer por essas duas multidões, aqueles que amam e aqueles que odeiam.
aqueles que seguem e aqueles que o rejeitam. O que é que você tem que valha tanto assim, ao ponto de Jesus deixar tudo e vir aqui a essa terra salvar você? O que é? Eu não tenho nada. E nem você também. Não tenho nada, meus amigos. Mas a Bíblia diz que Cristo nos ama, apesar de sermos pecadores. É por isso que Cristo morreu pelas duas multidões. O amor de Cristo é difícil de entender, porque Ele não está preocupado em amar o terno, ou amar o rico, ou amar o pobre, ou amar aquele que tem mais qualidades, em detrimento daquele que tem menos qualidades. O amor de Cristo é um amor completo. O amor de Cristo é um amor universal. O amor de Cristo é aquele que ama o ser humano, independentemente daquilo que ele faz. Mas Ele ama simplesmente porque todos os seres humanos são seus filhos. Eu fico feliz de saber isso, porque eu posso incluir nessa noite no amor de Jesus. Eu posso sentir que Ele me ama a despeito dos meus defeitos. Ele me ama mesmo quando eu o neguei. Ele me ama mesmo quando eu deixei de segui-lo. Ele continua me amando. Sabe, amigos, a sua vida pode estar destruída, a sua vida financeira pode estar um fracasso, a sua família pode estar desfacelada. Como pai, você até pode sentir que tem fracassado também. Nós não somos perfeitos, mas eu quero dizer uma coisa: se não valesse a pena, Jesus não viria aqui a essa terra morrer por você. Portanto, se alguém perguntasse para você nessa noite, qual é o preço da sua vida? Eu tenho a resposta. Os cientistas não têm. Certa vez os cientistas pegaram um corpo humano no laboratório e tiraram tudo que o ser humano tinha. Por exemplo, fósforo. Tanto de fósforo, tanto de cálcio, manganês, tudo que tem no corpo humano, aquilo que nós encontramos na Terra. No final chegaram à conclusão que, olha, dá para construir um sabão pequenininho, o fósforo dá para construir alguns parênteses de fósforo, e colocaram então na calculadora e chegaram à conclusão que o ser humano não valia mais do que $5. É esse o valor do ser humano? Se alguém perguntasse para você quanto vale o ser humano, eu tenho a resposta. O valor do ser humano é o valor de uma vida. É o valor da vida do Filho de Deus, a vida de Jesus que morreu na cruz do Calvário pensando em você. Portanto, meu querido, entenda uma coisa: aos olhos de Jesus você tem valor. O que o inimigo gostaria é que nessa noite você pensasse o contrário, que você é um fracassado, que você não merece o amor de Cristo, que você não merece a sua graça. Não pense assim. Aos olhos de Jesus você tem um valor muito especial. Ele veio aqui morrer por você. Naquele domingo havia duas multidões. Uma multidão odiava Cristo de maneira declarada, a outra apenas o aclamava como rei, mas na cruz do Calvário não havia ninguém. Que grupo que você faz parte? Eu confesso a você que eu não gostaria de fazer parte de nenhum desses dois grupos. Eu gostaria de fazer parte daquele grupo que reconhece Jesus como rei, que serve a Cristo, mas que jamais abandona Jesus em todos os momentos da minha vida. Há uma escolha a fazer. Jesus é aquele elemento catalisador. Ou você segue, ou você rejeita. Ou você ama, ou você odeia. Ou você se compromete com Cristo, ou você deixa de se comprometer com Ele. Portanto, nessa noite, você gostaria de aclamar Jesus apenas como rei, para ser louvado, para vir à igreja, para dizer eu sou um cristão? Ou você gostaria de obedecer esse rei, de seguir a sua palavra, de seguir os seus caminhos? Se você deseja seguir os passos de Jesus, eu quero convidar você durante toda essa semana conhecer tudo aquilo que Jesus nos ensinou na semana da Paixão de Cristo. A cada dia falaremos de um episódio diferente do ministério de Cristo. A cada dia aprenderemos uma lição espiritual para a nossa vida. Portanto, não perca. Eu fico pensando que na sexta-feira nós vamos falar do sacrifício da cruz de Cristo. Eu gostaria de saber se aqueles que estão aclamando Jesus como rei estarão também na sexta-feira para reconhecer o seu sacrifício por nós. Essa semana é muito especial, não perca. Uma semana de entrega, uma semana em que temos a certeza que em Jesus nós seremos mais que vencedores. Eu quero convidar a Letícia, ela vai cantar uma música. Enquanto ela cantar essa música, que você consiga refletir se nessa noite você gostaria de apenas seguir a Cristo, ou gostaria de seguir, mas também se comprometer com Jesus.
Deus abençoe a sua decisão. Mesmo assim, iria ser